Olá, eu sou a Aline do Catarines Mundo Afora e hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito importante, que não é assim, né, muito legal de conversar, mas que é importante sim, porque todo brasileiro que está em Portugal vai ter que fazer o seu imposto de renda e é importante saber ali alguns detalhes, né, entender um pouco mais sobre esse imposto de renda para depois não ter, prejuízo no bolso. Então, vamos lá que eu vou te contar um pouco mais aí sobre o imposto de renda aqui em Portugal. Bom, o que é o imposto de renda aqui? Para começar, a gente sempre vê aquela sigla, né, IRS, que é o Imposto sobre Rendimento de Pessoas Singulares. Tá? É isso que significa aquela sigla IRS, que é o imposto de renda que você tem que fazer uma vez por ano aqui em Portugal. Então, se já está morando por aqui, já saiba que vai ter que fazer o imposto de renda, vai ter que preencher ali algumas papeladas. Todo o imposto de renda é feito online, tá? Não tem nenhuma forma de fazer assim em papel, em formulário, não, é sempre online. Se você não tiver acesso à internet por algum motivo, né? É muito difícil hoje alguém não ter acesso, né? Mas vai que você não tem acesso à internet, né? Para fazer essa, ou precisa de ajuda de repente, precisa ir até as finanças daí para o pessoal de lá, né? Para os funcionários lá das finanças te ajudarem nisso, tá? Mas vamos lá. O imposto de renda, então, né? Alguns detalhes aí que você precisa saber na hora de preencher ele. Como eu falei, ele é anual. Inclusive, depois, ali um pouquinho mais para o final do vídeo, eu vou falar sobre as datas importantes que você precisa saber para preencher e não perder nenhum prazo, porque isso pode gerar multa e é caro. Inclusive, algumas datas já passaram, né? Mas vamos, a partir de agora, aí, te informar para não fazer nada em atraso e para não ter que pagar aí, porque o prejuízo é grande. Então, né, o imposto de renda, ele é feito de uma forma simples, né? Não tem muito segredo, tá? Só que você precisa prestar atenção em alguns detalhes para não cometer alguns erros aí que muita gente faz e que acaba gerando valores para no final lá do imposto de renda, na hora que o governo recebe o seu imposto de renda, gerar valores ali para você pagar ainda, né? Porque o que o imposto de renda faz? O que a gente faz, né? O que a gente declara? Declara que está recebendo os rendimentos aqui em Portugal e que está gastando aqui em Portugal também. Então, com base no levantamento aí do que você gastou e o que você recebeu, eles vão fazer toda uma base de cálculo, que eu não sou contabilista aqui, né? Eu só estou passando a nossa experiência. Então, se você de repente quer saber mais em detalhes, ou de repente até quer ajuda para preencher o seu, indico conversar aí com um contabilista, que é o contador, né, aqui em Portugal, que eles sim podem te explicar melhor, tá? Mas algumas coisas, alguns detalhes a gente foi aprendendo aqui com o tempo, então, e algumas coisas aí fazem diferença na hora de você preencher, né? Se você prestar bastante atenção, consegue fazer sozinho também. Então, quais são os principais detalhes para ir preenchendo essa declaração, né? Preenchendo esse imposto de renda de uma forma mais simples. Primeiro, existe um imposto de renda que, na hora que você entra lá nas finanças, ele vai te dar uma opção de imposto de renda com um preenchimento automático. Isso já facilita muito a nossa vida, tá? Porque você não vai ter que preencher absolutamente tudo à mão. Só que é muito importante já ficar de olho nesse preenchimento automático, porque eles também erram, tá? O sistema também erra, pode ter sim um erro ou outro, e é bom você olhar todas as páginas, todos os anexos, que são muitos inclusive, para olhar se está tudo certo. Lá você vai conferir, por exemplo, o tanto que você ganhou durante o ano, fazer o cálculo. Se você, por exemplo, tem faturas de recibos verdes, você trabalha com recibos verdes, também tem que ver se o total também bate com o valor das faturas que você gerou. Então isso tudo é bom você conferir, porque pode sim, né, ter alguma divergência ali de valores, de divergência de informações, que é bom você corrigir. É importante também saber se você é um casal, né? Se tem aí um casal que vai fazer esse imposto de renda, você pode simular dentro da própria plataforma das finanças, fazer simulação com a entrega individual ou com a entrega conjunta. Mesmo que não sejam casados, de repente é união de fato, né? Moram juntos, mas podem fazer essa simulação se vocês querem entregar de forma separada ou conjunta. É interessante fazer essa simulação e não se preocupe, dá para fazer a simulação sem ter que entregar nada. Você vai estar só simulando mesmo para ver qual que vale mais a pena. Porque lá no final da simulação, ele vai te dar uma estimativa se você vai receber um reembolso ou se de repente vai ter que pagar algo, né, por aquela simulação, né? Não é um valor ali certeiro, mas pelo menos para ter uma ideia de como é que estão os valores. Então faça essa simulação sozinho e também em casal, porque pode dar diferença. Inclusive nós já fizemos a simulação, já entregamos, por exemplo, em conjunto, mas esse ano eu vou fazer novamente a simulação
que é agora em abril, que começam, né, as entregas do imposto de renda de novo. Vou fazer a simulação mais uma vez para ver se vale a pena fazer em conjunto ou fazer separado. Dependendo de como for, a gente faz aí separado ou em conjunto mesmo. É muito importante também você ir dentro do site das finanças e atualizar o seu IBAN. O IBAN é aquele número gigantesco que começa com PT00, né? Que você tem essa informação aí do seu banco. Então, se você já tem uma conta corrente, né? Uma conta corrente? Uma conta corrente também aqui em Portugal, né? Uma conta de um banco aqui em Portugal, você vai ter esse IBAN. Se você não tiver um IBAN aqui em Portugal, eles vão gerar um cheque. Isso, claro, se o seu caso for um reembolso, né? O que pode acontecer, são 3 formas aí do imposto de renda, né? No final. O reembolso, ou você ter que pagar para o governo a quantidade ali de imposto, de repente, que não pagou durante o ano, ou ficar elas por elas. Nem paga, nem recebe e tá tudo certo. Então, se você não tiver um IBAN atualizado lá no site das finanças, eles vão emitir um cheque e tem também um prazo para você descontar esse cheque, se eu não me engano são 60 dias. Então é muito mais fácil você ter uma conta aqui em Portugal, atualizar o IBAN lá no site das finanças e se tiver um reembolso, no caso do governo te pagar uma quantidade aí de quantidade de valor que eles fizeram o cálculo e viram que eles podem te devolver esse dinheiro, tenha já o IBAN lá atualizado para receber depois no seu banco. É bem mais prático, né? Já recebe direto o dinheiro por lá. Todo mundo quer, né? É reembolso, não quer pagar mais nada. E alguns detalhes então que você precisa prestar atenção também. Quando alguém fala imposto de renda modelo 3, muita gente fala isso, o modelo 3, o modelo 3, o que é esse modelo 3? O modelo 3 não é nada mais do que tudo que você vai preencher ali dentro, tá? É realmente o anexo que você vai estar preenchendo com seus dados. E dentro dele ainda existem vários anexos, muitos anexos. E eles são nomeados da letra A até a letra L, se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui. Eu tenho uma colinha. Da A a L, é bem isso mesmo. Então, existem vários anexos, mas você não precisa preencher tudo, tá? Não vai aí se descabelar achando que tem que preencher do anexo A até o anexo L, porque é muita coisa. Não é uma folhinha por cada anexo, não. São muitas folhas por anexo. Não vai preencher tudo, né? Óbvio, vai preencher só o que for da tua realidade. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês de anexos, que são os mais comuns que você vai ter que sim preencher, tá? Vai ter que pelo menos conferir lá no preenchimento automático, caso seja, né, o seu caso queira fazer desse preenchimento automático. Esses são os anexos principais que você precisa tomar atenção, né? Olhar ali se está tudo certo. Então, vamos lá. O anexo A, por exemplo, ele é para trabalho dependente. Então, se você trabalha por conta de alguém, tem um contrato de trabalho, não é recibos verdes, tem um contrato de trabalho com alguma empresa, com, né, alguma pessoa, você vai ter que ter esse anexo A preenchido. Todas as pessoas que trabalham de forma dependente vão precisar dele preenchido. Já se você é um trabalhador independente, então tem aí os recibos verdes, trabalha por conta própria, ou de repente, né, tem uma empresa, é o anexo B. O anexo B é para quem tem a contabilidade simples. Não tem contador, faz tudo por conta própria. Então, esse é o anexo B. Já o anexo C, daí sim, se você de repente tem recibos verdes ou, né, tem uma empresa e tem uma contabilidade organizada, que é ter um contador que você contratou para cuidar de tudo, daí é o anexo C que tem que ser preenchido. Viu como tem que prestar atenção? Depois tu tá preenchendo errado, eles voltam o teu imposto de renda dizendo lá que tem erro, tu preenche tudo de novo e nessa fica até lá final de julho, agosto, e tu não recebeu o teu reembolso ainda caso tu tenha, né, direito. Então, presta atenção aí nesse formulário. Depois disso, tem, então, né, esses anexos são os principais, tá? Existem ainda, igual eu falei, do anexo A até o L. Então, tem anexo caso você receba rendimentos do exterior, anexo caso você receba algum tipo de pensão. Esses aqui são os principais para eu te dar de exemplo, mas você vai ler anexo por anexo para saber qual é o que combina com você e que faz sentido para você preencher ou não, tá? Mas não são todos que são preenchíveis, que você precisa preencher de fato, que é obrigatório. É só qual é o seu caso. Depois disso, o imposto de renda, então, você vai preencher tudo aquilo, vai colocar em simular, né, onde você vai conseguir ele ter uma resposta do próprio site. Se faltou alguma informação ou não, eles já te mostram ali. Se tiver, de repente, alguma informação faltante, ele vai te, no caso, assinalar qual que é a informação que falta, o que tu tem que preencher, e tu vai lá e vai preencher até tá tudo certo e conseguir entregar a declaração.
sempre faz essa parte ali de simular primeiro, porque daí ele sempre vai te avisando se tem alguma informação incorreta, ou se tem alguma informação, no caso, incompleta, e tu vai preenchendo tudo aquilo ali até ficar zeradinho aí para tu enviar para eles. Depois disso, vai clicar em submeter declaração e aguardar então alguns dias para ter um comprovante. Cerca ali de 2, 3 dias você já consegue ter um comprovante. E é bom sempre ficar de olho no site das finanças, tá? Não vai me entregar a declaração e simplesmente esquecer e voltar lá só em agosto. Não. Depois que entrega a declaração, volta em 2, 3 dias para ter o comprovante de envio, porque lá eles já vão mostrar para ti se teve algum erro, ou se de repente tu precisa preencher alguma coisa a mais, ou se tá tudo certo, vai estar lá IRS certo, né, correto, enfim, algo assim parecido. Aí sim, guarda o comprovante e depois tu vai aguardar a resposta então das finanças, se vai ter reembolso, ou se vai ter que pagar, ou se ficou elas por elas. Mas toma cuidado, nesses 2, 3 dias primeiros ali, já tira um comprovante para mostrar que tu entregou o teu imposto de renda e para não ficar aí nada, né, em dúvida em relação a isso, tá? Fica de olho. Então, quais são as opções de resultado que vão ter esse imposto de renda? Igual eu falei para vocês, são 3 opções: do reembolso, do pagamento e também da parte de tanto faz, é isso aí, tá tudo certo, né? Fica sem nem reembolso, nem pagamento, fica elas por elas, fica tudo zerado. E para isso também existem alguns prazos, tanto para eles pagarem, tá? O valor, que no caso é de reembolso, que é 31 de julho. Também tem o valor depois para você pagar as finanças, caso tenha algum valor aí para ser pago, que é 31 de agosto. Vou só confirmar aqui. É bem isso mesmo, 31 de agosto. E esse valor, caso venha para você, de repente é alto, não consegue, né, tá pagando de uma vez só, você também pode dividir em prestações. Tá? Então é bem importante também ficar de olho caso você tenha algum valor aí a ser pago, porque tem prazo para pagar e você pode também dividir esses valores e também tem prazo para fazer isso. Então fica de olho ali no site das finanças, não só larga a mão lá, porque tem essas informações importantes mesmo depois de entregar a declaração do imposto de renda. Então, em relação ao imposto de renda, vou te dizer que não é muito complicado, tá? É só realmente ler muitas informações lá, olhar tintim por tintim, ler bastante, consegue sim fazer sozinho essa declaração do imposto de renda. Só fica de olho aí nos valores para ver se os valores realmente estão corretos, né? Tanto das faturas quanto dos valores de repente tu tá recebendo de contrato e também nessas datas que eu vou te avisar agora, porque são bem importantes para você fazer todos esses passos aqui para não dar nenhum erro lá na frente. Então vamos lá, vou te falar aí as datas. Algumas já passaram, inclusive, por exemplo, as faturas, né, no e-fatura. Se você não sabe, na hora que coloca lá o NIF, né, na compra, por exemplo, do supermercado, isso tudo vai acumulando para você ter um valor dentro lá do site das finanças e faz a diferença lá no seu imposto de renda. Então, a data para verificar essas faturas, para colocar o NIF já passou, né? Mas se você quer fazer isso também para o ano que vem, já está contando a partir de agora. Todos os NIFs que você colocar em compras a partir de agora já vão para o próximo imposto de renda. É bom sim colocar, tá, nas suas compras o seu NIF por conta disso, para mostrar que você está gastando, né, o dinheiro que está recebendo aqui em Portugal. Então isso faz diferença para você de repente pagar menos ou até receber, né, ter esse reembolso no imposto de renda do ano que vem. Então faça. E as datas então para esse ano são as seguintes: 15 de fevereiro então, né, já passou. Foi o agregado familiar, que é para quem de repente tem um agregado a mais, tem uma pessoa a mais vivendo dentro de casa, né, ou de repente tem um filho que nasceu, enfim, tinha que fazer essa alteração lá no site das finanças. No dia 28 de fevereiro foram para validar as despesas no e-fatura, que são essas faturas que eu te falei, que é quando a gente coloca o número de contribuinte, coloca um NIF e depois o governo, né, avalia tudo lá para ver se a gente pode receber algum reembolso ou pagar, enfim. Do dia 15 a 31 de março, esse ainda tá valendo, hein? Que é as despesas com saúde, educação e renda. Então, caso tu pague aluguel aqui em Portugal, tenha alguma despesa com saúde ou com educação nesse último ano, olha lá no site das finanças, que vai ter que ver se todos os gastos que você teve no último ano estão lá, para conferir, e também se precisar fazer qualquer tipo de correção, se de repente faltar alguma fatura aí de arrendamento, ou de educação, ou de saúde, você pode colocar lá para eles corrigirem. É até dia 31 de março, então fica de olho. Depois, no dia 1 de abril, começa então, né, a entrega da declaração do imposto de renda. Essa é a data oficial aí que todo mundo começa a entregar o imposto de renda. Recomendo já nos primeiros dias. Muita gente fala, porque nos primeiros dias dá muito erro, né?
Porque realmente pode dar erro, tá? No site deles, pode ter alguma coisinha ou outra que eles vão ajustando, mas eu não recomendo deixar muito lá pra frente, porque quanto mais pra trás, lá pra frente, né, do final do prazo, tu fizer a tua declaração do imposto de renda, mais vai demorar para tu receber um reembolso, caso seja o teu caso. Então, não deixa lá para os últimos dias, faz o quanto antes, faz em abril ainda, para conseguir, se for o caso de receber o reembolso, o quanto antes. Então começa no dia 1 de abril, a declaração do imposto de renda, e vai até dia 30 de junho, tá? Sempre pela internet, lembrando, é sempre online. E depois vai consultar então o estado da declaração, igual eu falei para vocês, ficar sempre de olho ali como é que tá, né, o estado da declaração, se é emissão, depende de reembolso ou de pagamento. E aquelas datas que eu falei de pagamento para vocês, até 31 de julho, o governo faz o reembolso para quem, né, pode receber o reembolso, e até 31 de agosto você vai fazer o pagamento, caso seja o seu caso. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esclarecer um pouquinho aí sobre o imposto de renda aqui em Portugal. Façam com calma, preencham realmente, né, com todos os passos, vejam todos esses anexos, olhem principalmente esses anexos que eu falei para vocês, tá? O A, o B, o C, que esses são os principais que abrangem quase todos os brasileiros que estão morando aqui em Portugal. E se tiver, de repente, alguma dúvida aí, que seja uma dúvida geral sobre imposto de renda, deixa aqui embaixo nos comentários, que a gente pode estar respondendo. E se você quiser ajuda, de repente, para preencher esse imposto de renda, recomendo daí, né, contratar algum contador, algum contabilista aqui em Portugal para te ajudar da melhor forma. Certo? Então, é isso. Não esquece de se inscrever aqui no canal, que temos vídeo toda semana sobre viver em Portugal. E curte esse vídeo aqui embaixo também, que nos ajuda bastante. Até o próximo vídeo.